Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por mim, eu ficaria entoando esse cântico até o final do culto e voltaria para casa feliz com Jesus. Quantos sentiram a presença de Deus no momento que a gente estava cantando Sou Feliz com Jesus? Como é bom nós sabermos que o nosso Deus está aqui essa noite, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Epístola de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A nossa igreja prioriza a mensagem expositiva. E nós sempre utilizamos 3 verbos numa pregação: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, amém? Seu compromisso como ouvinte da palavra, como os crentes de Bereia, é conferir se o que eu estou falando está na Bíblia. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração esta noite, amém? Se vocês pararem para observar, e nós discutimos hoje na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e eu convido você, se você deseja participar da EBD, fale comigo, fale com qualquer membro da igreja, que a gente vai mandar o link para você. Você em casa consegue acompanhar a EBD, que por sinal hoje foi uma bênção. Tem sido uma bênção, mas hoje de modo muito especial Deus falou comigo. E eu já tinha preparado a mensagem no livro de Daniel, e vou usar Daniel aqui como exemplo mais na frente, não hoje. E Deus falou o meu coração, e a gente vai iniciar hoje uma série de mensagens que vai falar sobre algumas características de um cristão verdadeiro. Olhem aqui para mim, por gentileza. Nós hoje encontramos muitas igrejas cheias de pessoas que entram e saem das nossas igrejas e não mudam e permanecem da mesma forma. E muitos até dizem que são crentes, que creem em Deus, mas são crentes nominais, que a vida não exala uma transformação verdadeira. Então, a gente até compartilhou uma arte nas nossas redes sociais: crente, em aspas, nominal versus cristão. Se você porventura ao longo da exposição bíblica percebeu alguma questão em você, algo em você que precisa ser mudado, não quer dizer que você é um crente nominal, quer dizer até que o Espírito Santo habita em você e está ali avisando que você precisa mudar. Mas hoje muitas pessoas fazem parte de uma igreja, Gilberto, até às vezes ocupam um cargo, mas a vida não revela de fato que é um cristão verdadeiro. E nós hoje vamos aprender algumas características de um cristão verdadeiro. Por sinal, o cristão é o verdadeiro seguidor de Jesus, vocês sabem disso. Ele segue e exala os mesmos comportamentos, as mesmas características do seu Senhor, de Jesus. Ele um dia teve um encontro real com Cristo. Ele é a habitação do Espírito Santo, o Espírito habita nele. Ele é conduzido pelo Espírito e não pelos impulsos carnais da antiga natureza. Lembram de Martinho Lutero, que ele disse que no batismo, ele pensava, ele achava que havia matado o velho homem, mas o desgraçado sabia nadar e continua vivo? O cristão, ele trava uma luta todos os dias contra a antiga natureza. Ele não responde aos impulsos pecaminosos como antes, ele até peca. Mas o pecado é um acidente de percurso. Vocês sabem a diferença de um crente para um não crente? É muito fácil. O não crente, ele vai buscar o pecado. O crente, ele foge do pecado. Mas ambos são pecadores. Um regenerado e o outro ainda não. O cristão, ele não vive mais para ele, mas ele vive para quem, irmãos? Quem foi que disse isso? Não vivo mais eu, mas Cristo? Foi o apóstolo Paulo, não foi? O cristão, ele passará a eternidade toda com o Senhor Jesus no céu, amém? E Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte:
no capítulo 2, no verso 19. Veja o que ele vai dizer: crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus. Olhem aqui para mim, não é aqui não, ó. É aqui. Muitos conhecem, muitos até declaram que existe um Deus, mas aqui, ó, na área do conhecimento, mas não aqui no coração. Um apresentador de um programa bem conhecido, o Jô, já ouviram falar? Eu tenho dificuldade, eu não assisto muito televisão. Ele ainda apresenta? Faz muito tempo. Me perdoe pela referência, então. O Jô, ele vez ou outra citava a Bíblia. Ele até conhecia, mas ele não tinha Deus aqui no coração, a tal ponto de ser transformado. Mas tá, vamos tentar aprender algumas características de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro, não daquela pessoa que só frequenta a igreja, do crente nominal. Capítulo 1 de Tiago, ele vai nos orientar, ele vai mostrar algumas características de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro. Capítulo 1, versículo 21, vamos ler? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Primeira lição que eu aprendo, a primeira característica que eu aprendo de um cristão verdadeiro, é que o cristão, ele remove toda a impureza da sua vida, ele remove toda a impureza do seu coração. Olhemos para o texto, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda o que, irmãos? Vocês não estão lendo Bíblia não, é? Despojando-vos de toda o que? Ou imundícia, né? Como diz a versão do Emerson, não é isso? O cristão verdadeiro, o servo do Senhor legítimo, ele remove a impureza da sua vida, do seu coração. Mas pastor, o que é despojar? É colocar de lado, é tirar do caminho, é remover, é excluir. O cristão verdadeiro, tudo que é impuro, ele exclui da sua vida. Ele não faz da impureza o seu cardápio diário, mas ele exclui. Mas pastor, o que é impureza? Sujeira, mancha, desonra, aquilo que mancha, aquilo que compromete a essência. Tudo na sua vida que compromete a sua essência de cristão precisa ser exclua tudo que lhe afasta de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ler alguns textos com vocês. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 15. Filipenses 2, 15. Ainda nesta linha de que o cristão verdadeiro remove toda a impureza da sua vida, do seu coração, e Paulo vai dizer isso aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses 2, verso 15, diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que é que Paulo está dizendo? O crente precisa ser inculpável, sem mistura, sem mancha. Nada que pertence ao mundo deve fazer parte do meu coração, da minha vida. Posso ouvir um amém? É o que Paulo está dizendo. Ele diz que a geração atual é pervertida, é corrompida, é manchada, tem mácula, e o crente tem que ser inculpável. Afinal, quando Jesus voltar, ele só vai levar aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, amém?
Ainda o apóstolo Paulo, na mesma direção, sobre remover toda a impureza, ainda na carta aos Filipenses, agora no capítulo 4, vejam o que Paulo vai dizer no verso 15. E saibais também vós, ó Filipenses, acharam? Filipenses 4:8, me perdoem, viu? Filipenses 4:8, olha o que Paulo vai dizer. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, se é verdadeiro, você pode se envolver. Tudo o que é respeitável, se é respeitável, você pode se envolver. Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Primeira característica de um cristão verdadeiro, ele não é manchado, ele não se envolve com as coisas deste mundo, a tal ponto de ser corrompido, ele exclui, amém, irmãos? Aqui não tem não, viu? Irmã Maria Pinto, aqui é todo mundo santo, viu? Mas vocês já perceberam que muitos crentes, eles entram nas nossas portas, eu já falei isso, mas eu gosto de repetir, eles escutam a palavra, e eles voltam, e eles entram, e eles saem, e a postura não muda absolutamente em nada, ou ele é um crente nominal, nunca teve um encontro com Jesus, ou ele é um crente muito carnal e rebelde. Mas a primeira lição que eu aprendo quando o Tiago diz, portanto, despojai-vos de toda a impureza, é que o cristão verdadeiro remove a impureza da sua vida, amém? Irmãos, eu tenho ainda alguns outros textos, carta aos Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, ainda sobre jogar fora, descartar a impureza, Romanos 8 verso 9, acharam? Vós porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, vocês pertencem a Ele, amém? Meu irmão, se eu tenho o Espírito Santo, se eu respondo aos impulsos do Espírito Santo, aos desígnios, assim melhor dizendo, a palavra do Senhor, eu automaticamente não vou responder aos meus impulsos pecaminosos e eu vou rejeitá-los. Eu sei que vocês lembram quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, você nem precisa abrir, aqueles que estão em Cristo são novas, as coisas velhas, eis que tudo se fez. Então, irmãos, a primeira lição, quando eu vejo Tiago dizendo para esta igreja, portanto, despojai-vos de toda a impureza, Tiago está dizendo o seguinte, não é possível ser crente e ter impureza na vida, mas deixa eu tentar confortar o teu coração e te consolar, para você não sair daqui triste. Esse negócio, Jonathan, de purificar o coração, não tem a ver comigo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, ninguém aqui consegue fazer isso sozinho, tem a ver com Jesus, amém? Quando ele foi crucificado, morto, e quando ele subiu aos céus, ele disse, eu deixarei com vocês o outro, o Consolador, e ele vos guiará, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é convencido pelo Espírito Santo, sobre o seu erro, sobre o seu pecado, os seus olhos são abertos, e aí sim, gera arrependimento no seu coração, e após o arrependimento vem a mudança. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se você porventura encontra alguma impureza na sua vida, não saia daqui desesperado, saia daqui esperançoso, que o Espírito Santo é capaz de mostrar a você o seu pecado, de gerar em você arrependimento, e você sair daqui transformado pelo poder da palavra, amém? Afinal, Ele nos purificou, Ele nos perdoou, hoje somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, amém, irmãos? Olhe aqui para mim com muito carinho, com muito amor. Você não deve ficar com raiva quando alguém mostrar para você a impureza do seu coração, do seu pecado. Você tem que ficar com raiva do pecado,
Porque às vezes o Espírito Santo usa pessoas para mostrar a impureza da sua vida. Você vai ao médico. Você chega lá no médico, Rose, e o médico, não com você, tá? Eu vou me botar aqui, é melhor eu vou ao médico, tá certo? E a Rose e o Bruno vão comigo me acompanhando. E o médico diz, Wembley, você está com câncer. Eu saio daquele hospital com raiva do médico, com ódio do médico, xingando o médico, ou eu saio dali com raiva da doença, querendo vencer a doença? Então, quando Deus usar alguém para apontar a mazela, ou as mazelas, ou o pecado, ou os pecados do seu coração, Ele pode, por intermédio do Espírito, Ele próprio falar e convencer, por intermédio da leitura da palavra, ou por uma pregação expositiva, ou por um pastoreio, ou até mesmo por um amigo. Não fique com raiva do amigo ou da pessoa, fique com raiva do pecado, da podridão que está no seu coração. Amém, irmãos? Você volta do hospital e você não fica lá pensando, que médico ruim, ele me falou a verdade. Você volta dizendo, que médico bom, ele descobriu a doença, agora eu vou vencer, eu vou tratar essa doença e eu vou ser vitorioso. Amém, irmãos? E o pecado é essa doença. E Deus ainda usa pessoas para revelar as mazelas do nosso coração. E é isso que Tiago está dizendo. Portanto, despojai-vos de toda o quê, irmãos? Aqui tem mais crente do que aqui. Eu estou muito preocupado. Jesus voltar, essa banda aqui vai, essa banda fica. Despojai-vos de toda o quê? Betânia gostou porque está do lado de cá, né, Betânia? Se tivesse do lado de cá, não ia gostar não, né? É jogar fora, gente, toda a impureza. Primeira lição, o cristão verdadeiro, sabe, gente? O cristão que teve um encontro real com Cristo, não o crente nominal, ele remove toda a impureza da sua vida. É por isso que Deus diz que nós precisamos ser santos como Ele é santo. Deixa eu ir para a segunda lição. Não! Lembra de Daniel que eu falei que vou pregar sobre ele depois? Rapidinho. Abram aí Daniel. É porque eu estava fazendo a mensagem em Daniel. Aí Gracinha foi usada por Deus para eu falar sobre isso. Então, se você sair daqui e não gostar da mensagem, reclame com Gracinha, viu? Que foi ela que deu EBD hoje. O pastor está contando minha história. Eu não, foi Gracinha, culpa dela. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Observem aí a postura de Daniel, de um servo verdadeiro. Capítulo 1 de Daniel, verso 8. Capítulo 1, verso 8 de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel decidiu despojar, jogar fora, largar toda a impureza, que possamos usar Daniel como exemplo, amém? Eu estou doido para falar sobre Daniel, mas a língua ficou coçando, não posso ser a próxima mensagem. Daniel era um preso, estava exilado. Imaginem comigo, todos nós aqui estamos numa cadeia. Meu amigo Luiz, todos nós somos prisioneiros. Aí o rei chega e diz, eu vou chamar o Luiz, o Beron, vou chamar o Wembley, eu vou também, que eu não sou besta, e vou chamar o Alisson. Eles agora vão comer na minha mesa, comer as minhas comidas e tomar até o meu vinho, e serão meus conselheiros. Só que a comida naquela época, possivelmente, comida sacrificada a ídolos. Não, o texto não afirma isso, mas é a grande possibilidade. Ou então, comer aquela comida significava quebrar alguma lei mosaica. Então, o que é que Daniel faz? Não, eu não vou me contaminar, eu não vou beber esse vinho e eu não vou comer essa comida. Isso é a atitude de um cristão verdadeiro, amém? Eu sei que a ideia de cristão só vem no Novo Testamento. Mas o cristão verdadeiro, ele lança fora toda impureza. Podemos ir para casa agora felizes da vida? Eu tenho uma tuia para falar, você vai escutar? Hoje não vai demorar muito não, gente, só são 3 lições.
Segunda lição, irmãos, ainda em Tiago. Vamos lá para Tiago. Tem crente hoje que nunca abriu a Bíblia, está começando a abrir hoje. Tem crente que descobriu que Daniel, no livro da Bíblia, foi hoje, viu, Jonathan? Tem folhinha que daqui eu vejo a poeira. Acaba nunca abrir a Bíblia na vida dele. Tiago, capítulo 1, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza. E o que, irmãos? E o que, irmãos? E o que, irmãos? Maldade, acúmulo de maldade. Primeira lição, muito fácil. O cristão remove toda a impureza da sua vida, do seu coração. Aquilo que foi impuro na sua vida, jogue fora, amém? Não vai lhe fazer bem. E recorra a Jesus, porque é Ele que vai lhe ajudar. Você não é, sabe, Superman que consegue vencer o pecado. O pecado é a criptonita do Superman. Ele não consegue. Só Jesus para poder nos limpar dos nossos pecados. Amém? Reconheça, se arrependa e recorra a Ele. Mas há uma segunda atitude, uma segunda característica peculiar de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro. É jogar fora, remover todo o que, irmãos? Toda maldade. O que é maldade? Malícia, malevolência, desejo de injuriar, iniquidade. Quem aqui tem certeza que o diabo é pai da mentira? Eu também tenho, porque a Bíblia diz, a única coisa que ele criou foi a mentira. E sabe qual é uma mentira do diabo que a gente acredita? Que o nosso coração é bonzinho. Sabe a mentira do diabo que ele conta para a gente? Que nós somos bons, que o nosso coração é bom. Isso é uma mentira que o diabo nos conta. O nosso coração é mau por natureza, desde Adão e Eva. O primeiro homicídio foi numa família, um irmão matou o outro, Caim matou Abel. Segunda lição que eu aprendo, o cristão verdadeiro remove toda a maldade do seu coração, toda a malícia da sua vida. Eu e você não podemos ter maldade no coração. Esses dias Deus deu um soco, por favor, não foi literal, tá? Estou usando uma figura de linguagem, melhor assim dizendo, quase que não sai. Eu li um texto que o Jonathan colocou sobre, tinha a ver com armas, não tinha? Tinha a ver com armas. E ele postou um texto, mas Deus falou tanto comigo, irmãos. Eu não tenho armas não, tá? De vez em quando eu ia treinar ali no clube, mas me deu uma angústia tão grande no meu coração. Disse, meu Jesus, que tapa eu levei. E o interessante é que ele não falou muita coisa, ele só colocou um texto atrás do outro, sobre amor, sobre amor, sobre amor. Eu disse, meu Deus, no meu coração não pode ter nenhum pingo de maldade. E eu lembro de um dos textos que ele usou, quando Jesus foi preso. O soldado foi lá e o Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus disse a ele, ei, guarda aí tua espada, que não é assim que eu vou vencer o mundo, o pecado não, mas é em amor. Meu irmão, você percebe que seu coração é mau? Se você não percebe, você corre um grande perigo, porque ele é. Você vai sair daqui tendo a certeza que seu coração é mau, mas que Jesus é capaz de mudá-lo, amém? Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 15, por favor. Não vou treinar mais não, Jonathan. Fiquei todo pianinho. Murchei. Ainda bem que Deus fala ainda, né? Mateus 15, minha esposa pega no meu pé também. Mateus 15, a partir do versículo 17. Tiago vai dizer, portanto, despojando-vos de toda a impureza, o crente, o cristão verdadeiro, joga fora a impureza. E acúmulo de maldade, o cristão verdadeiro, ele lança fora, ele exclui a maldade do coração. E uma mentira que o diabo conta a você é dizer que seu coração é bonzinho. Meu coração não é bom. Ele não é bom, e eu não minto para ele. Seu infeliz, você é ruim. Se não fosse o Espírito Santo, você fazia coisas terríveis. Tem o Espírito e ainda faz, mas se não tivesse. Aí, Mateus, capítulo 15, verso 17, Jesus vai dizer,
Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Verso 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Verso 19, porque do coração, aqui dentro, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Meu irmão, o crente verdadeiro não mente para o coração. Ele diz: você é mau e eu vou tratar você com a palavra de Deus. Ele joga fora toda a maldade. Posso ouvir outro amém? Para ver se o povo acorda. Jeremias, irmãos, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Hoje o pastor está lendo Bíblia, né, Sossô? Isso é bom demais, gente. Capítulo 17, Jeremias. Jeremias, Jesus. Deixa eu conferir aqui, tá, irmãos? Para não falar besteira. É Jeremias mesmo, é porque eu abri Juízes. Acharam? Jeremias 17 vai dizer que enganoso é o que, irmãos? Enganoso é o que, irmãos? Seu coração é enganoso, ele é mentiroso, ele é mau. Segunda lição que eu aprendo, e eu já quero ir para a terceira, e já finalizo. Já finalizo. O crente remove toda a maldade da sua vida, do seu coração. Olhem aqui para mim, por gentileza. Olhem aqui para mim. O coração de Benjamim, de 3 anos e 7 meses, é maldoso. Eu vou repetir para vocês: o coração do meu filho, de Benjamim, de 3 anos e 7 meses, é maldoso. Ontem estávamos num carro, eu, Alana, Dudu, Pedro, já perdi as contas, quem estava mais. Alana colocou o braço, cadê a Alana? Colocou o braço na cadeirinha dele. O que foi que ele fez, Alana? Ele lhe empurrou. Eu na hora parei o carro e disse: não faça isso, isso é pecado. Sua rebeldia em primeiro lugar é contra Deus, segundo com a sua irmã, peça perdão. O que ele falou? Não queria pedir, não foi? Parei o carro, se você não pedir vai ser disciplinado aqui. O que ele fez? Perdoe, mas com o coração, perdoe. 3 anos e 7 meses, irmãos. Imagine eu com 22. Imagine você com 115. A gente fica, sabe, irmãos, iludindo o pecadinho que está aqui. Nosso coração é mau por natureza. Nós herdamos o pecado de Adão, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus, amém? Então não seja um cristão nominal, não seja um crente nominal. Primeira coisa, lance fora toda a impureza. Segunda coisa, lance fora toda a maldade do seu coração, porque é deste aqui, ó. Coração do lado esquerdo ou direito, Giba, eu não sei mais não. Agora diz a direita e esquerdo. Esquerda é aqui, né? A mão da aliança, né? Eu vou finalizar, vou para a última lição. Mas tem uma coisa que eu me preocupo muito. Eu nunca, Marco, demonizei a psicologia, nunca. E nunca farei isso, porque é uma ferramenta de Deus. Se for bem usada, vai para o bem. Mas a psicologia está chamando de distúrbio aquilo que é pecado também. Eu aconselho muitas pessoas terem conselheiros bíblicos. A cleptomania. Vocês já ouviram falar na cleptomania? Mandamento de Deus. A cleptomania, um transtorno incapacitante do controle dos impulsos. E a pessoa vai lá e rouba. A Bíblia diz: não roubarás. É o que, irmãos? Pecado.
A pessoa vai para o psicólogo e ele diagnostica a pessoa com cleptomania, manda para o psiquiatra. E ele vai, bota um remédio para você tratar o que é pecado. Olha a gravidade quando uma ferramenta não é muito bem usada. Mas pastor, ele faz isso por causa de um trauma. Que a psicologia descubra o trauma, ótimo. Que fale, que ele libere perdão. Mas que ele entenda que aquilo ali é uma ofensa a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? A gente fica maquiando o nosso coração para a gente não falar para ele. Isso é pecado, amigo. Volto a dizer, Benjaminzinho, 3 aninhos e 7 meses, pecadorzinho, viu? E se eu hoje não domar o pecado do coração dele, não ajudá-lo, com 15 anos, ninguém mais vai domar, nem ele próprio. Irmãos, eu poderia falar também da dependência química. Poderia falar da dependência química, doença, transtorno. É um vício. Vício é o quê, irmãos? Mas ele foi movido pela sociedade por causa de um trauma. Verdade, sim. Mas ali dentro o que é que tem também, irmãos? E psicologia não vai tratar pecadão. Quem trata é pastor. Quem trata é conselheiro bíblico. Só que a gente prefere ir para a ciência que não é absoluta, ao invés de submeter a nossa vida àquilo que de fato é absoluto, que é a palavra de Deus, amém? Eu poderia falar sobre mãos trêmulas, temor ao homem, voz trêmula. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, vão saber agora. Eu vou me expor um pouquinho. Vocês sabiam que eu fui agredido na minha adolescência e até uma certa idade eu não conseguia nem ler em público? A minha tia, que era professora de inglês e de português, ela literalmente batia, esfregava o meu rosto num caderno para eu aprender a ler e escrever. Aquilo gerou um bloqueio no meu coração. Sim, eu fui tratado, fui para consulta, mas sabe o que eu descobri? Ódio no meu coração, falta de perdão. Perdoei a minha tia, visitei ela no hospital, preguei o evangelho para ela, Deus sarou por intermédio da palavra dele, amém? Hoje eu sei que eu ainda não consigo aprender, ainda não aprendi a ler, mas estou tentando, viu? Uma professora uma vez me chamou, Leda, veja o tamanho do trauma, e do pecado também, trauma causado, mas eu acumulei raiva, acumulei ódio no meu coração por ela. Gracinha, a professora pediu para eu ler, eu corri da sala, passei quase uma semana para voltar para a escola, porque eu não queria ler em público, porque na minha mente aquela professora ia fazer a mesma coisa que a minha tia fazia. É porque, irmãos, a gente diz para o nosso coração, você é bom, seu coração é podre, meu irmão, mas Jesus Cristo quer limpar ele, amém? Só reconheça, só diga para ele, é verdade, você é podre. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Misericórdia. Todo o corpo será o quê, irmãos? Tenha medo de dizer isso não. Se olhe no espelho, não diga assim, você é o cara. Meu irmão, bicho, se tu vacilar, fala igual os jovens, tu te liga coração. Tu bate e só tem o nome pecado, pecado, pecado. E trate ele. Seja honesto com seu coração. Amém? Eita, irmãos, eu tinha tanto para falar, mas não posso não. Deixa eu tentar correr aqui para finalizar. 2 lições. Verso 21. É uma série, viu? Eu tenho mais tempo para falar, vou ter outros domingos por aí. Tiago vai dizer, portanto, despojai-vos de toda o quê? Todo o quê, irmãos? Impureza. Tenha vergonha de falar não. Tudo que foi impuro na sua vida, jogue fora. Faz mal para você. Não nutra no seu coração. Primeira lição, o cristão verdadeiro, ele joga fora, ele remove a impureza do coração. E por favor, você não consegue fazer isso sozinho não, Jesus te ajuda, amém? É Ele que limpa o seu coração, é Ele que purifica, é Ele que lava, amém? Segunda lição, o cristão verdadeiro, ele joga fora a maldade. Veja aí se você é bonzinho, porque se você for, o diabo está mentindo para você. Você não é não, viu? Enganoso é o nosso coração. Terceira lição, irmãos. Terceira lição. Tiago continua, ainda no versículo 21. Vocês estão com o Tiago ainda aí aberto, então? Tá povo crente. Quem fechou Jesus voltar não vai não, viu?
vai ficar durinho. Abra de novo, não feche na Bíblia não. E quem tiver com o celular usando o WhatsApp também não vai não, viu? Jesus voltar, fica, viu? Queimadinho. O pastor não está usando o WhatsApp, não é Bíblia, viu? Não é Bíblia, Zilma? Verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós. Acolhei com o que, irmãos? E acolheu o que, irmãos? A palavra. Última lição, porque senão eu vou entrar no próximo texto que é sobre ser praticante. Última lição, o cristão acolhe com mansidão a palavra no coração. Eu estou pregando e você está aí, não escuta essa palavra. Eu estou pregando e você não está prestando atenção. Eu estou pregando e você está fazendo outra coisa. Você não está acolhendo a palavra não, meu irmão. É você querer fazer um procedimento cirúrgico e o paciente ficar, o que é que vai acontecer? Vai rasgar a boca. É Deus querendo tratar seu coração e você fazendo o quê? Não recebo, eu não quero. Isso é a prova que seu coração é mau, meu irmão. Porque o que nós estamos fazendo aqui é apenas expondo um versículo das Escrituras. E se você não conseguir acolher um versículo, isso é a prova que seu coração é muito mau. Igual o meu. Talvez até um pouquinho menor que o meu. Acho que o meu é mais do que o seu. Terceira lição. O verdadeiro cristão, o cristão, acolhe com mansidão. Mas pastor, o que é acolher? É levar consigo, é segurar, é não recusar, é receber com hospitalidade, é abraçar, é tomar posse. Aí se eu dissesse aqui, a partir de hoje tu vai ganhar uma casa própria, o irmão dizia, eu tomo posse, Jeová. Tome posse dessa palavra, jogue fora a impureza, a maldade e acolha a Bíblia no seu coração, amém? Diga assim, eu tomo posse. Agora não tome não, para ver se você não sofre também. Você acha que é obrigação? É obrigação, irmãos. Acolher é isso, irmãos. E com mansidão, com humildade. Como quem deseja aprender. Como quem deseja ser corrigido. Como quem deseja ser moldado. É receber com gentileza. Obrigado por esta palavra tão rica. Eu recebo. Eu sou humilde o suficiente para dizer, Deus, me trata. Você não precisa dizer que é humilde não, que já deixou de ser, viu? É aqui dentro mesmo, tá? É receber com bondade de espírito. Terceira lição, irmãos. Terceira lição, e vou de fato orar com vocês. O cristão acolhe com mansidão a palavra de Deus. Permitam-me usar o pronome eu. E eu acho um pecado terrível quando um pastor fica dizendo eu no culto. De 10 palavras ele usa 11 pronomes eu. Mas eu vou usar o pronome eu. Eu tenho impureza no meu coração. Eu tenho maldade no meu coração. E eu preciso acolher a palavra de Deus. Vocês acham que eu não penso maldade não? Penso. Vocês acham que eu não luto contra a impureza da minha mente não? Luto. Vocês acham que às vezes quando eu leio a Bíblia eu não quero descartar alguns textos não? E pegar só o docinho de coco? Também. Vou usar outra vez o pronome, mas eu não posso ser assim. Se o Espírito Santo habita em mim, eu quero abandonar a impureza, eu quero abandonar a maldade, e eu quero acolher a palavra de Deus no meu coração, amém? Quero orar com você, e queria pedir que você se comprometesse, pastor, eu não sou membro desta igreja, não tem problema não, eu converso com o seu pastor, me dê o WhatsApp dele, que eu já vou pedir a sua carta já de vez. Conclua essa exposição bíblica, conclua. Eu vou para Tiago, vou para o versículo 22, próximo domingo. Depois eu vou para Daniel e vou usar alguns personagens. Não vai demorar muito não.
acompanhe essa exposição sobre ser cristão ou ser crente nominal. Tenho certeza que você será transformado, amém? Tenho certeza que alguns sairão daqui com nojo da impureza. Tenho certeza que alguns sairão daqui com medo da maldade do coração, mais cauteloso, mais cautelosa. Tenho certeza que muitos sairão daqui abertos para ouvir mais a Bíblia, mais a palavra de Deus, amém? Vamos orar? Posso lhe fazer um convite ou um desafio? Você não vem aqui à frente não, eu não faço isso, eu não exponho ninguém. Você encontrou impureza no seu coração? Encontrou? Como eu encontrei no meu, refazendo a mensagem, porque eu fiz em Daniel. Hoje eu encontrei, irmão Luiz, eu sou podrinho, viu? Por dentro. Você encontrou impureza? Vamos pedir perdão a Deus, bora? Você encontrou maldade? Encontrou? Pedir perdão a Ele. Você tem dificuldade de escutar a Bíblia e recebê-la com amor, com carinho? Talvez a sua dificuldade é com o transmissor, é comigo, não com a Bíblia. Isso prova que você não liberou perdão também ainda. Isso prova que você está mal aí dentro do seu coração. E por causa disso você não consegue ouvir a palavra. Vocês sabiam disso? Que tem muita gente que não consegue ouvir o pastor Roberto Amorim. Não porque ele não prega a Bíblia, mas porque não liberou perdão para ele. Como tem pais que não conseguem conversar com os filhos, e os filhos não conseguem falar com os pais, porque eles não estão tratando o coração. Vamos reconhecer o nosso pecado, gente. Vamos maquiar não. Eu sei que aqui tem crente verdadeiro, amém? Eu sei que eu sou um pouco áspero, eu sei que eu sou. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, em primeiro lugar, porque há uma resistência no nosso coração, no que diz respeito a acolher a Tua palavra. O Senhor às vezes nos deita na cama, cirúrgica, o Senhor quer nos tratar e a gente fica se debatendo, esperneando, rejeitando a Tua palavra. E aqui é Teu hospital e nós somos os Teus pacientes, Jesus. Todos que aqui estão, sem exceção, são doentes, mas todos aqueles que entregaram a vida a Jesus também são curados por Ti, Jesus. Pai, sonda agora o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno da justiça. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito inabalável, Senhor. Pai, muda o nosso coração. O Evangelho é dinamite, é o poder de Deus para quebrar a pedra do nosso coração. Tira esse coração de pedra obscurecido pelo pecado e coloca em nós, em nome de Jesus, um coração de carne, ó Pai. Homens e mulheres que rejeitam a impureza sexual, homens e mulheres que rejeitam a impureza de qualquer tipo, a homoafetividade, a mentira, a fofoca, o roubo. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração. A avareza, o vício, o estrelismo, o egoísmo, a manipulação, o vitimismo. Pai, muda o nosso coração em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai, que possamos, assim como o salmista, a Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra Ti, ó Pai. Lava-nos pelo sangue do Cordeiro, purifica-nos com o Teu sangue, Senhor, para que não haja condenação em nós. Ah, Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que nutrem maldade no coração e que maqueiam, Pai, tem misericórdia
misericórdia, troca a maldade pela bondade de Jesus. Homens e mulheres que não conseguem liberar perdão fácil, homens e mulheres que não conseguem, Pai, tomar este coração, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos cristãos melhores, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus.